Fala pessoal, boa tarde. Levítico capítulo 1 hoje, 17 versículos aqui apenas. E o livro de Levítico ele é muito legal, porque ele tem 27 capítulos e 20 deles começam assim, ó. E chamou o Senhor a Moisés. Isso aqui é fundamental para entender que Deus é quem instrui, Deus é quem guia, quem orienta. Então isso aqui não saiu da imaginação de pessoas, não. Isso aqui é Deus quem falou, quem orientou, né? E aí é muito bacana, pessoal, porque o livro de Levítico ele tem esse nome por conta do sacerdócio levítico, ou seja, dos levitas, né? Os levitas eram responsáveis por receber essas leis, essas ordenanças, ensinar as pessoas e, além disso, né, transportar o tabernáculo, né, os móveis, utensílios. Então tinha um papel fundamental aí, né? Qual que é o seu papel e o meu papel hoje? É aprender da palavra de Deus e abraçar essa palavra, crer nessa palavra, amar essa palavra e também ensinar, né? Da melhor forma possível. Então, que eu e você a gente possa se esforçar para realmente que outras pessoas vejam Jesus Cristo em nós, né? Porque ele está presente no livro de Levítico, né? Você vai falar assim, mas como assim, né? Assim como ele estava no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, né? Deus, ele estava em todos esses livros e ele continua presente até hoje e ele sempre estará presente porque o livro de Levítico é uma sombra do que viria, o nosso Senhor Jesus. Então, você precisa entender isso, tá? Isso aqui é fundamental para o evangelho. Então, se você tem aquele preconceito, isso aqui é coisa do passado, Antigo Testamento, não serve para nada. Não. Jesus consumou tudo isso nele mesmo, mas isso aqui era uma prova de que Deus se importava com o seu povo, amava o seu povo, libertou o seu povo e queria que o seu povo estivesse ali na presença dele. Então isso aqui é fundamental para a gente entender, tá bom? Vamos lá. O capítulo 1 ele fala sobre os holocaustos, tá? Então é um capítulo bem curtinho, como eu falei, 17 versículos, tá? E aí é o seguinte, esses holocaustos, não sei se você vai lembrar, que eu comentei em vídeos anteriores, que era uma consumação ali do animal por completo, exceto o couro, tá? O couro do animal, ele era entregue ao levita. E aí o levita podia fazer o que ele quiser. Então ele podia vender o couro, ele podia utilizar para ele mesmo em alguma situação, né? Mas era a única parte que era para o levita. E isso, né? Deus, ele administrou realmente esse couro para ele como um sustento. Por quê? Porque o levita não tinha herança. Era a única tribo ali que não tinha herança. Isso aqui é importante você saber, tá? Então, era a forma do levita se manter ali naquela sociedade que eles viviam. Então eles podiam, como eu falei, vender o couro, eles podiam utilizar para outra situação, da maneira que ele achasse melhor. Então olha como Deus já se importava com o seu próprio povo nesse quesito, né? Então era realizado o holocausto, e ali, pessoal, o holocausto era de gado, ovelha, vaca ou até mesmo ave, né? Sempre de um macho sem mancha. Isso aqui é interessante, pessoal. Por que sem mancha? Porque Deus não aceita nenhum tipo de sacrifício impuro, né? Então isso aqui não tem como você falar que pode ser assim mesmo, pode ser desse jeito, pode ser assim, pode ser nesse horário, pode ser dessa forma, pode ser com essa roupa, pode ser... Não, tira esse pode ser. Tira essa expressão pode ser e oferece o seu melhor, oferece a excelência para o Senhor, porque lá atrás ele já pedia excelência, né? Ele pedia um macho sem mancha para o holocausto, né? Uma oferta agradável de cheiro suave ao Senhor. Isso aqui é muito interessante, tá, pessoal? E como que era feito esse holocausto? Então a pessoa ia lá, por exemplo, se fosse um gado, né, uma vaca, ele colocava a mão na cabeça do animal, né, e era degolado aquele animal. E por que ele colocava a mão? Porque era uma transferência do pecado, da culpa. Então, aquele homem, aquela pessoa, não era cometido aquele pecado. Então, o pecado caiu sobre o animal. Por isso que o animal era sacrificado e não a pessoa, né? Você consegue já pensar em alguma coisa sobre isso, né? Que alguém levou sobre si as nossas dores, enfermidades e pecados sobre a cruz do Calvário? Então, Jesus Cristo foi aquele que por todos, levou sobre si os nossos pecados, pagou o preço com a sua própria vida, por amor a você e a mim. Então você tem que valorizar isso aí, tá? Lá atrás, Deus já estava preparando o povo para o que viria, né? E olha como o povo fazia, ele pegava, né, determinado animal e levava. Aí você fala assim, poxa, mas por que é gado, ovelha, vaca e até ave? Por quê? Porque cada tribo, né, cada família ali tinha uma condição. E olha como Deus, mais uma vez, ele se importa, ele te vê e ele sabe a realidade que você vive, né? Alguns tinham gados em abundância.
outros não tinham tantos. Então eles tinham o quê? Até mesmo aves, né? Pombinhas, né? Rolinhas, né? Então pegava lá e oferecia. Por quê? Porque alguns tinham muito, outros tinham pouco, mas de nenhuma forma Deus fazia assim, esse aqui tem mais valor do que esse. Não, nenhum momento. Era o mesmo significado, né? Só que tinha formas diferentes de ser realizado. Então, se você for lendo ali, vai ter toda a definição de como que era feito ali do gado, das ovelhas, das aves, tá bom? Então, isso é uma parte mais específica. Se você quiser se aprofundar, fique à vontade, tá bom? Mas o significado é esse, pessoal. É a transferência do pecado, é a expiação que está escrito ali no versículo 4, tá bom? Para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Então, é isso aqui, é uma troca, uma substituição. Simplesmente Jesus Cristo substituiu você e eu lá naquela cruz. Então, eu e você temos que ser gratos ao Senhor por isso, porque Ele nos deu o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, nos aproximar do Senhor por completo. O véu que estava no tabernáculo foi rasgado e agora nós temos livre acesso ao nosso Deus. Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida que nos leva ao Pai. E sem Ele não tem como chegar a Deus. Então aquela famosa frase, todas as religiões levam a Deus. Mentira, nenhuma religião leva ao Senhor. Somente Jesus Cristo leva a Deus. Isso tem que deixar muito claro para você. Então, eu não sei de que religião você veio, eu não sei da onde você foi criado, não sei no que você acredita, mas eu quero deixar muito claro para você que Jesus Cristo é o único que pagou um alto preço por você e por mim, por amor, para que eu e você sejamos com o Senhor nos céus um dia, tá? Ele se importa comigo e com você, Ele ama, né, eu e você, e Ele quer realmente que você esteja com Ele nos céus um dia. A palavra de Deus diz, né, que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, que é Ele mesmo. Então, isso é fundamental, pessoal. Lá atrás, né, o povo de Israel foi o povo remido e escolhido pelo Senhor. Mas você vai vendo com a história, né, que realmente estrangeiros foram vindo, né? Os gentios chegaram, né? Ouviram a palavra, ouviram os milagres, né? Visualizaram o Senhor. E muitas pessoas foram crendo, foram vindo. E hoje, né, século 21, né, 2025, a gente vê aí, né, pessoal, o mundo inteiro, né? Várias e várias nações que adoram e louvam ao Senhor. Não importa a religião de que vieram, não importa a família que nasceram, não importa o que possuem, mas a partir do momento que conheceram o Senhor, creram na santa palavra de Deus, fechou. É isso aí. Esse é o objetivo de todo ser humano. Conhecer a Deus e estar com Ele nos céus um dia. Agora aplica isso na sua realidade, né? Como que está o seu relacionamento com o Senhor? Você não precisa mais pegar nenhum tipo de animal e fazer sacrifício, porque o sacrifício total já foi feito, né? Então você não precisa fazer mais nada disso aqui não. Mas o que Paulo nos ensina, né, ali em Romanos capítulo 12, que eu até comentei com você, ele fala de nós sermos um sacrifício vivo. Então eu e você precisamos, né, todos os dias nos colocar à disposição do Senhor, crer no Senhor, amar ao Senhor, né? O primeiro mandamento é aquele, né, que a pessoa perguntou para Jesus, qual é o mais importante? E ele fala, amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, né? E é isso, pessoal. Eu quero que você entenda que esse capítulo 1 de Levítico se refere a isso, ao sacrifício de Jesus por amor a você e a mim. Isso aqui é fundamental. Esse é só o primeiro capítulo. Então aí você imagina o que vem pela frente aí, né? Essa foi a forma, né, de Deus utilizar para que eles tenham acesso a Ele, que Deus é santo, né? Não era de qualquer forma, não era de qualquer jeito, não era do pode ser assim, pode ser assado, não. Era de uma forma única, especial, santa, né? Para glorificar o nome do Senhor. Então você precisa entender isso, tá bom? Nós não precisamos mais realizar nenhum tipo de sacrifício animalesco, mas a gente precisa realmente de todo o nosso coração se aproximar de Deus, viver para Ele, entender o que Ele fez por nós, né? Não foi fácil, né? Deus não precisava fazer nada disso. Deus, com um estalo de dedo, com um sopro, Ele poderia mudar tudo, fazer tudo, mas não. Ele não passou por cima da sua própria palavra. Ele a cumpriu, Ele foi fiel, Ele mostrou o caminho para o homem chegar até Ele, e o caminho é Jesus Cristo, tá bom? Então valorize essa palavra aqui, tá? Leia
Levítico capítulo 1, estude, medite, porque tem muito mais coisa, tá, pessoal, para você aprender aqui, né? Isso aqui é só um resumo do resumo, mas o principal é esse, que já se remete ao nosso Senhor Jesus, tá bom? Nos vemos no capítulo 2. Um grande abraço, Deus abençoe.